Oi, pessoal! Na aula de hoje vamos fazer o sapatinho Bela. Nós vamos precisar dos seguintes materiais: um novelo de Clea 1000 na cor vermelha e um novelo de Clea 1000 vermelho mesclado. Vamos precisar também de pérolas para decorar o sapatinho e agulha para crochê, 1,75, pois vamos trabalhar com o fio Clea duplo. Vamos começar a nossa aula, então? Iniciamos o nosso sapatinho Bela com 14 correntinhas. Conto 1, 2, 3 e na quarta correntinha vou iniciar o trabalho fazendo um ponto alto para cada correntinha da carreira de base até chegar à última correntinha, onde eu volto já fazendo a curvinha do pezinho. Notem que eu estou trabalhando com o fio Clea duplo, como eu disse para vocês, ele dá mais firmeza, o sapatinho fica mais bonitinho. Olha lá, ele está duplo e dessa forma vamos caminhando, fazendo um ponto alto para cada ponto da carreira de base. Prontinho, cheguei na última correntinha da minha carreira e eu já tenho um ponto alto. Vamos colocar mais 7 pontos altos, todos dentro dessa última correntinha que fizemos. Dessa forma, a gente circula aqui, formando a curvinha do pezinho. Depois que eu terminar os 8, eu volto mostrando para vocês como fazer a próxima lateral. Prontinho, finalizei os 8 pontos altos, agora vamos trabalhar um ponto alto para cada ponto da carreira de base, formando esse lado da lateral. Quando chegarmos no último pontinho da carreira, também vamos colocar 8 pontos altos desse lado, como fizemos desse lado aqui, formando a primeira carreira da nossa solinha. Vou terminar a minha aqui, você termine a sua aí e nós voltamos para a segunda carreira. Finalizei a primeira carreira. Inicio a segunda carreira fazendo 3 correntinhas e vamos trabalhar um ponto alto para cada ponto da carreira de base até chegar no primeiro dos 8 pontos que colocamos juntos, formando a curvinha. Quando eu chegar nesse primeiro dos 8, aqui desse lado eu paro e volto fazendo a segunda carreira da curvinha, tanto de um lado quanto do outro. Prontinho, cheguei no primeiro dos 8, agora vamos trabalhar fazendo 2 pontos altos juntos, no mesmo ponto da carreira de base, para cada um dos 8 pontos. Então, venho no próximo ponto, faço um ponto alto, volto nesse mesmo ponto, e faço mais um ponto alto. Dessa forma, vamos ficar com 16 pontos altos, formando a curvinha. Na lateral do outro lado, vamos repetir o mesmo processo dessa que confeccionamos. Um ponto alto para cada ponto da carreira de base. E quando chegar desse lado, também vamos repetir o mesmo processo, 2 pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base para cada um dos 8, ficando com 16 pontos, tanto de um lado quanto do outro, formando a curvinha. Quando terminarmos a segunda carreira, vamos trabalhar a terceira e última carreira da nossa sola. Depois de finalizarmos a segunda carreira, vamos trabalhar uma carreira fazendo um meio ponto para cada ponto da carreira de base. Então, meio ponto trabalhamos da seguinte forma: subo 2 correntinhas, laçadinha na agulha como se eu fosse fazer um ponto alto, e tendo as 3 laçadinhas, eu pego as 3 de uma única vez. Aqui, novamente, laçadinha na agulha, estando com as 3, pegamos as 3 de uma única vez. E dessa forma, vamos trabalhar em volta de toda a carreira, fazendo um meio ponto para cada ponto da carreira de base. Depois de finalizar essa carreira, eu já volto fazendo com vocês as carreiras da parte subindo o pezinho. Bem, com a solinha finalizada, vamos agora trabalhar a parte subindo o pezinho,
onde montamos a base do sapatinho. Faço 2 correntinhas, laçadinha na agulha, e vamos trabalhar 4 carreiras em meio ponto. Aqui na primeira carreira, vamos deixar a primeira laçadinha do ponto e pegar só na laçadinha de trás. Faço meu meio ponto, laçadinha na agulha, venho para o próximo, meio ponto, e assim vamos trabalhar em volta de toda a carreira, um meio ponto para cada ponto da carreira de base. Depois de finalizar essa primeira carreira, ainda temos mais 3 carreiras também trabalhadas em meio ponto. Só que nas outras 3, vamos pegar as 2 laçadinhas do ponto normalmente. Só nessa primeira que pegamos na de trás para que fique essa marca aqui, ajudando a dividir melhor a parte de cima do pezinho, separando da sola. Bem, aqui com as 4 carreiras finalizadas, o nosso sapatinho já começa a ganhar formato. Vamos agora trabalhar a parte das diminuições, formando a frente do pezinho. Começamos a carreira também trabalhando em meio ponto, fazendo um meio ponto para cada meio ponto da carreira de base, até montar a divisão. A divisão eu faço da seguinte forma: nós vamos dobrar o sapatinho ao meio e na parte da frente vamos deixar sobrando 8 pontos de cada lado. Então, aqui trabalhei por alguns pontos, eu vou mostrar para vocês como fazer a divisão. Então, olha lá, aqui eu deixo. Aqui, a gente sempre coloca numa superfície reta e dobra bem certinho, se guiando lá pela carreirinha de correntinhas, ó. A carreira inicial, então, dobrei ele bem certinho. Eu posso até passar o ferro para dar uma fixadinha melhor aqui na divisão, porque aí ele faz o vinco aqui e eu consigo ver melhor. Então, dividi aqui certinho, vou contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ainda posso trabalhar mais 3 meio ponto para depois começar a divisão. Então, ficam sobrando 8 pontos nessa parte da frente. Faço mais 3. 1, 2 e 3. Olha lá, então aqui quando a gente dobra, temos 8 pontinhos aqui na parte da frente. Aqui vamos trabalhar da seguinte forma: em ponto alto, pegando de 2 em 2 pontos juntos para fazer as diminuições. Laçada na agulha, faço metade do meu ponto alto e deixo ele aqui na agulha. Vou para o próximo. Faço a metade do meu ponto alto e deixo na agulha. Quando eu fico com as 3 laçadinhas, pego todas de uma única vez. Vou para o próximo, metade do meu ponto alto e deixo na agulha. Vou para o próximo, metade do meu ponto alto e deixo na agulha. Pego as 3 laçadinhas de uma única vez e dessa forma vamos trabalhar até completar os 16 pontos, 8 de cada lado. E eu volto trabalhando com vocês o restante da carreira. Fiz a primeira carreira aqui, onde terminei, ó, fazendo toda a voltinha da carreira, um meio ponto para cada ponto da carreira de base. Vejam só como o nosso sapatinho vai tomando formato. Para a segunda carreira, vamos repetir o mesmo processo. 2 correntinhas e um meio ponto para cada pontinho aqui da carreira de base. Para fazer as diminuições, nós vamos parar de fazer os meio ponto, 2 pontinhos, antes dos 2 primeiros que pegamos juntos lá na parte da frente. Então, vou caminhar aqui, para que a gente possa confeccionar junto a parte das diminuições. Aqui nós vamos olhando para parar 2 pontinhos antes, olha só. Então, aqui o primeiro que pegamos juntos, os 2 primeiros, então temos 1, 2, 3, ainda podemos fazer 1.
Então, olha lá, 2 pontinhos, antes dos 2 pegos juntos, os 2 altos, eu paro. Nesses 2, eu já começo a trabalhar fazendo ponto alto, metade do meu ponto e deixo na agulha, metade do meu ponto alto e deixo na agulha, pego as 3 laçadinhas de uma vez só. E agora, nós vamos circular toda essa parte fazendo o mesmo processo. Quando terminarem os pontos altos, nós passamos 2 meio ponto, como fizemos dali daquele lado. Então, quando eu termino os altos, eu vou pegar 2 meio ponto e o restante da carreira também vamos trabalhar em meio ponto. Então, olha lá, aqui nós finalizamos os pontos altos. Nesses 2, em meio ponto, eu também vou fazer em ponto alto, como nós fizemos lá no início do outro lado da lateral. Aqui, 2, aqui também passei 2. Agora, trabalhando em meio ponto, o restante da nossa carreira. Bem, com a base do sapatinho finalizada, nós vamos dobrar o sapatinho bem certinho ao meio de novo e vamos começar agora aquela parte que cruza aqui na frente, como vocês viram nas fotos. Para marcar bem, dobradinho ao meio novamente, e eu me guio aqui pela parte de baixo e também pelos pontos aqui na parte de cima. Aqui nós temos os 2 primeiros que pegamos juntos, então eu venho aqui, ó, descendo aqui em direção a eles. Vou pegar lá na parte que divide a sola da parte subindo o pezinho, porque ficou essa nervurinha em volta de todo o sapatinho, onde pegamos só na parte de trás da argolinha, ele ficou com essa carreirinha aqui, com essa nervura em volta da sola. Então, aqui faço um ponto baixo e caminho 2, 3, 4, 5 e 6. Fiz os 6, viro, passo a minha agulha dentro do primeiro e faço uma correntinha. Sigo toda a carreira, um ponto baixo para cada ponto da carreira de base. Novamente, viro. Um ponto baixo para cada ponto da carreira de base. Vou trabalhar aqui por algumas carreiras e volto mostrando para vocês como está ficando essa parte que cruza a frente do sapatinho e também falando de quantas carreiras vamos fazer aqui para depois costurar aqui desse lado. Nós vamos unir, daí ele vai dar a volta e vai passar pela frente, unindo na outra lateral. Bem, aqui eu já trabalhei 10 carreirinhas, ó, em carreiras de vai e vem, onde temos a base e essa parte em vermelho vai cruzar aqui por cima, onde depois vamos enfeitar com as pérolas. Nessa parte de vermelho, eu trabalhei agora, ó, 10 carreiras. Carreiras em vai e vem, ponto baixo. Vamos trabalhar mais 10, porque aqui eu estou na metade. Trabalhando mais 10, nós vamos unir aqui desse lado, finalizando toda a parte no crochê. Depois de finalizar, nós vamos trabalhar a parte enfeitando aqui em cima, bordando com as pérolas. Bem, depois de finalizar as 20 carreirinhas, eu já arrematei o meu fio, deixando aqui mais ou menos uns 20 centímetros de ponta. Então, aqui vou cruzar por cima da frente do sapatinho e ele já alcança o outro lado. Como vamos medir o início para começar a união? Da mesma forma que fizemos do outro lado. Então, tenho os 2 primeiros pegos juntos, venho nessa direção e passo aqui a agulha. Vejo se eu estou certinha lá, ó, bem nos 2 primeiros, e já vou
passar aqui por cima a faixa, ela cruza a frente do sapatinho. Então, com o fio que sobrou aqui, eu já passo por dentro da laçada. E agora, vamos unindo da seguinte forma, passo aqui por dentro da laçada e lá por dentro da laçada dos fios. Puxo por dentro da laçada e por dentro da laçada dos fios. Puxo por dentro da laçada e da laçada lá da minha tira que cruzou sobre a frente. Então, passo por dentro e lá por trás por dentro também. Dessa forma, ele vai ficando unido certinho. Então, pego e passo. No próximo, e assim a gente caminha aqui, ó, até o último pontinho. Nesse último pontinho, depois eu vou arrematar o fio e volto já com essa parte finalizada para mostrar para vocês. E depois a gente tem que ainda unir a parte aqui da frente, fazendo a parte central. Às vezes ele puxa dois, tá no último lá, ele fica meio chatinho para puxar, mas mesmo assim a gente consegue. Agora é só arrematar e depois aqui, ó, de finalizar essa parte, aí que nós vamos dar beleza mesmo ao nosso modelinho, onde nós vamos unir aqui essa partezinha, como se ele fosse um lacinho, e bordar com as pérolas. Então, ele fica um sapatinho bem delicado, com um modelo bem diferente. Bem, eu volto então já com o fio de costura, linha e agulha de costura, e bordando as nossas pérolas. Base do nosso sapatinho já finalizada. Agora, eu vou dobrar novamente ele bem certinho o meio e vou contar as carreiras até chegar à 10ª. Então, são 10 carreiras para cada lado, desse e desse. Bem aqui, onde temos a parte central que divide as 10 carreiras, vou contar aqui: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, bem nessa parte central, eu vou passar a minha linha e agulha de costura. Venho do outro lado e faço a mesma coisa, pois eu quero franzir essa parte. Uma leve franzidinha, não preciso franzir muito, não. Só pra dar um acabamento bonitinho aqui, ó. Então, olha lá como que ele fica. Ele fica esse repuxadinho, bem ali no meio, ó. Ele forma como se fosse um lacinho. Aí, eu dou um nozinho aqui, pra ela deixar um pouquinho mais franzidinho. Sempre nozinhos pelo lado da frente, pra não ter contato com a pele do bebê. Depois disso, ó, já posso abaixar a base lá embaixo e vir trabalhando só aqui na parte da frente. Aí, eu tenho aqui as minhas pérolas. Então, aqui você vai colocar a quantidade que você mais gostar. Eu aqui, ó, vou colocar 3 de cada lado. Então, eu venho aqui com a minha agulha, passo pela minha pérola e passo aqui novamente. O que que vai acontecer? Eu vou colocar aqui bem nessa divisão, ó, aqui é o meio, 3 pra cá e 3 pra cá. Você pode bordar aqui só 3, ou uma pérola maior no meio, ou uma pérola, as pérolas menorzinhas, colocando mais quantidade. Então, você vai enfeitar aqui da forma que você queira, ou que a cliente que você está vendendo também gostar mais. Você pode também variar aqui conforme as pérolas que você encontra aí nos armarinhos da sua região, porque às vezes a gente também não encontra os materiais exatamente como eu uso aqui, que você vai encontrar aí na sua região. Então, às vezes você vai encontrar mais variedade que eu, às vezes menos. Então, a gente pode ir improvisando nos nossos sapatinhos. E a cada mudança também que a gente faz,
a gente deixa o modelo já com cara nova. A gente muda uma cor, a gente muda aqui um enfeite e já vira outro sapatinho. Isso é muito legal para você oferecer aí para suas clientes, porque é bem legal a gente ter uma variedade no mostruário. Outra coisa também são os fios. Por exemplo, esse mesmo sapatinho, você poderia trabalhar ele com fio Anne, usando o fio único. Você poderia usar o fio Charme, usando o fio único. Então, você pode ir mudando também conforme a gente encontra na nossa região. Às vezes a cor que a gente quer, eu não tenho na Cleia, então eu uso Anne. Ah, eu não tenho Anne, eu uso Cleia duplo. E tudo isso facilita para que a gente realmente não deixe de confeccionar os nossos sapatinhos, principalmente para quem faz para vender, né? Porque o sapatinho realmente ele tem um lucro muito bom e dá para a gente ter uma renda bem legal. Bem, como vocês viram aqui, ó, eu tô bordando as pérolas. Vou colocar 3 de cada lado, vou terminar de bordar as minhas aqui e volto mostrando para vocês como ficou o nosso modelinho já praticamente pronto. Bem, aqui já bordei o sapatinho com as pérolas, agora eu viro essa parte aqui para baixo, ó. Volto a trabalhar com a Cleia vermelha dupla, onde vamos fazer um acabamento rendinha em volta de toda a base aqui para dar mais destaque ainda na cor vermelha. Então, ponto baixíssimo, uma correntinha, próximo ponto, um ponto baixíssimo, faço uma correntinha, próximo ponto, um ponto baixíssimo, uma correntinha, próximo ponto, um baixíssimo, uma correntinha, um baixíssimo, uma correntinha, um baixíssimo. Trabalhando dessa forma, em volta de toda a base aqui do nosso sapatinho, deixando esse acabamento bem bonito. O nome desse acabamento é acabamento rendinha. Ele deixa assim um trabalhado bem delicado, para sapatinho ele fica lindo. Então, eu vou terminar a carreira aqui, ó, circulando toda essa parte de cima do meu sapatinho, olha como que ele fica. Então, vou terminar aqui, arrematar o fio e volto mostrando o sapatinho finalizado. Bem, aqui o nosso sapatinho já finalizado. Eu espero que vocês tenham gostado de mais essa aula. Não se esqueçam de clicar aqui embaixo no vídeo em gostei e de se inscrever no canal da professora Simone no YouTube para receber gratuitamente no seu e-mail todas as aulas que gravo. E até o nosso próximo vídeo!